A gente nunca trouxe um convidado só porque ele ia trazer plays pro podcast. É sempre, eu acho que vai dar um papo legal. Que terceirizar o que a gente consome ainda não tá em discussão. Sabe? Mais de 10 mil pessoas já ouviram. Mas se pensar, isso aqui é 10 mil pessoas únicas, né? Imagina você botar 10 mil pessoas numa sala que já ouviram a gente falando nossas besteiras. Só nos últimos 90 dias, a gente teve mais de 115 mil impressões. Achar um conteúdo toda semana que a gente vai conseguir falar por 40 minutos, tem semana que é muito fácil e tem semana que é muito difícil. O único podcast de tech, o palco do Web Summit, acho que mostra que a gente tá fazendo o nosso trabalho direito, né? Acho que a gente cresceu muito em 2026, assim, a gente olha para as curvas de crescimento, deu um salto em relação aos outros anos. O perfil dos episódios que bombam no YouTube é diferente do Spotify. O que queremos pro podcast daqui pra frente? Pra começar, eu quero que vocês continuem escutando muito aqui pra gente fazer mais muitos anos. 20. Fica aqui, recado, deixa no comentário qual foi o seu episódio favorito. Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo a visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e, quem diria, 3 anos de podcast. E eu sou a Ix e eu já convivi mais tempo fazendo podcast com o Arthur do que trabalhando com ele de verdade. Caralho, é verdade. É. Bom, no programa de hoje, a gente vai fazer uma retrospectiva desses 3 anos de Papo na Arena. Como a gente saiu do zero até chegar no top 30 aí dos podcasts tech mais escutados do Brasil. E, pra gente chegar no top 30 e continuar subindo, foi muito importante a ajuda de vocês até aqui. Mas, vocês têm que continuar ajudando, deixando o seu comentário, deixando o seu like, a sua avaliação, que é o lugar que vocês estiverem ouvindo o episódio. Spotify, YouTube principalmente, que a gente quer crescer no YouTube igual a gente cresceu no Spotify, Apple Podcast, porque isso ajuda muito a gente a crescer e pelos próximos 3 anos do podcast. E se você curtiu, já manda para alguém aí, que assim você ajuda a gente a chegar a mais pessoas ainda e espalhar a mensagem da Arena. Isso aí é o que mais ajuda a gente a crescer. Então pega esse dedo aí, compartilhar, manda no WhatsApp, manda nos grupos aí. Manda pra galera que você acha que vai curtir. E o que a gente tem de jabás aí nesse episódio especial? Bom, pra começar, um outro aniversário essa semana, né? Sexta-feira agora, dia 31, a gente completa 10 anos da Arena. Olha Então, só. assim, você sabe que todo assinante tem acesso, além de todos os cursos, tem a nossa comunidade exclusiva, que é ativa mesmo, a galera comenta lá, traz os problemas que tá rolando, etc, e discute várias coisas. Tem sorteio toda semana. Os dessa semana tá sendo a nossa jaquetinha nova, corta-vento. A daí que está a próxima vez que a gente se encontrar, você vai levar uma, tá? Eu já ia cobrar, ainda bem que você sentiu a cobrança vindo e já falou. Tá vendo? E a gente tem os encontros que são exclusivos dos assinantes também. Semana passada a gente teve um com a Jéssica, que é IPM na Loft, e ela mostrou como que ela estruturou os agents dela para ajudar a analisar dados e para ajudar a montar apresentações executivas. E essa semana a gente vai ter uma com o nosso digníssimo aqui, ó, a Ix, que vai contar um pouquinho, te mostrar como que você pode criar o seu personal OS aí no Codex, no Cloud Code, no Cursor, onde quer que você use suas AIs. Exatamente. E também, já vou deixar aqui um spoiler dos cursos que estão vindo por aí agora para essa segunda parte do ano. GitHub para iniciantes vai ser em agosto, já a gente divulga a próxima data. Sense na era da AI, a gente está fazendo vamp aqui do nosso curso de pensamento crítico analítico, design na era da AI e AI para Product Market. E você sabe que ouvinte, né, tem R$100 de desconto na assinatura, o link, você sabe onde está, na descrição. E a gente se vê na Arena. É isso. Você falou de GitHub para iniciante, eu tô com o R do Cláudio aqui aberto para provar assim que acabar a gravação. Eita, nós! Deploy na segunda no final do dia? É isso. Melhor do que na sexta. Bora lá pra pauta? Bora lá!
Bom, hoje a gente vai fazer uma edição especial celebrando esses 3 anos de podcast, falando dos nossos momentos favoritos, dos nossos desafios, como a gente está usando a AI no podcast, porque a gente fala de AI o tempo todo, então a gente tem que falar de AI, como a gente usa aqui no dia a dia, e planos futuros, né, do podcast. Mas não seria um podcast produto se a gente não começasse por onde? Pelos números, porque vocês estão cansados de saber que a gente está no top 30 de podcast do Brasil, lutando para chegar no top 20. Já batemos na porta algumas vezes ali, então recomendem o podcast. Mas, Arthur, o que isso significa em números de fato? Cara, a gente já teve 131 episódios publicados, mais de 90 horas de conteúdo. E curiosamente, esse daqui vocês vão ver que é o 127. Só que eu fui lá olhar, porque teve alguns que a gente não nomeou. Então, os ao É que vivos a gente não bota número. Não, no início a gente não colocava número nos Product Heroes. Isso, é verdade. A gente não colocava nos Product Heroes. Então tem uns aí solto, fora os shorts, né, também que tem aí. Exato. A gente tem quase 50 mil visualizações juntando YouTube e Spotify. Mais de 10 mil pessoas já ouviram algum podcast nosso. Que de última hora que eu peguei aqui, tava olhando, só nos últimos 90 dias, a gente teve mais de 115 mil impressões. A gente apareceu em um lugar no Spotify ou no YouTube. Cara, esse número eu fiquei impressionado. O mais de 10 mil pessoas já ouviram, porque a gente olha o número podcast a podcast ali, né? E é sempre na casa das centenas ali de pessoas e tal, às vezes milhares. Mas se pensar, isso aqui é 10 mil pessoas únicas, né? É unique. Então, cara, imagina você botar 10 mil pessoas numa sala que já ouviram a gente falando nossas besteiras e as coisas que não são tão besteiras assim aqui, né? É, cara, irado. Esse número vai aumentar cada vez mais. Vai, diga aí. E tem uma curiosidade que é 80% dos nossos ouvintes do YouTube, por exemplo, não são inscritos no canal. Então, assim, os nossos objetivos, a gente já falou, é aumentar um pouco mais as nossas visualizações no YouTube. Na moral, se inscreve aí, pô. É isso, era justamente isso que eu ia falar. Porque a gente não tem esse número do Spotify. O Spotify não dá pra gente quantas pessoas ouvem que são inscritos ou não são. Mas no YouTube a gente sabe. E, pô, quase todos vocês que estão ouvindo a gente no YouTube não são inscritos. Então clica aí pra se inscrever, pô. Clica no joinha. Como o Arthur falou, a gente comentou. É um Não, objetivo não é só no crescer. joinha. No joinha você só Joinha dá não, like, no like, pô. é no inscreva-se. Eu sou um péssimo youtuber, tá? É por isso que o Tá canal vendo? não Aí, cresce. tá vendo? Porra, aí tem que te dar uma aula aí, YouTube. Mas acho que o YouTube é importante pra gente, né? A gente pede pra vocês compartilharem e tal, porque é um canal muito importante de descoberta de podcast. Então, pra gente é super importante crescer lá. Então se inscreve aí e deixa seu comentário. Mas vamos de mais números aqui. Ainda na casa dos milhares aqui de números, a gente tem mais de 10 mil horas de conteúdo consumido pelos ouvintes, somando todas as plataformas. Então, conteúdo a dar com pau que vocês já ouviram aqui pra gente. Muitos de vocês ouvem e depois deixam lá os seus comentários. Já foram mais de 200 comentários deixados entre Spotify e YouTube. Pô, a gente gosta muito quando vocês deixam comentário, continua a discussão aqui do podcast, então é algo que é muito legal pra gente, continuem deixando lá. O que mais? Os top 3 episódios com mais visualizações que a gente teve até hoje. Calma aí, pô, você tá esquecendo do stat da sessão mais importante do programa? Verdade! Produtos Pô, da semana. a única que a gente contava o status aqui, o número, deu até prêmio, Cara, pô. olha que loucura, inclusive eu abri aqui pra falar o número exato, porque você colocou aqui mais de 1000 produtos da semana eu não enviados. fui no número exato, eu fui, tipo, muito executivo, tá ligado? Não, eu vim aqui, ó, até hoje foram mais de 600 produtos únicos e mais de 1.350 envios de produto. Então, bastante coisa. E a gente quer chegar no 2.000 logo, né? Então, você ajuda a gente aí logo, a gente a chegar nesse 2.000 aí. Não, e Comentem aí. teve presente quando a gente chegou no produto 1000, quando chegar no 2000 vai ter também. Pois é, o 2.000 vai ser um especial, hein? Olha só, mais especial ainda, hein? Ó, ok. E vamos lá, então, agora, top 3 episódios com mais visualizações. No Spotify, Cloud Code,
acabou pro GPT? Cara, esse episódio, ele é bizarro, porque ele é muito mais visto do que todos os outros episódios. A gente não sabe, tipo, eu tava olhando, e ele, aparentemente, ele apareceu muito mais na busca do que os outros episódios. Então, ele tem uma proporção de cliques ali que vieram da busca muito maior do que os outros. Cara, tem nada demais, a gente não fez nada diferente no título, é porque eu acho que a gente fez num momento de hype absurdo e deu certo. Mas, cara, inclusive ele começou a ter muito plays depois do Total. episódio, assim, não foi na época do episódio. Eu acho que a galera. E é engraçado, né? Que foi realmente quando a galera começou de fato a. Tipo, começou a ter um boom maior sobre o Cloud Code para pessoas do tipo fora do Early Adopter, né, cara? Então, eu acho que isso tem um pouco a ver. O segundo mais escutado no Spotify é o que esperar do mercado de produto em 2026, que foi o que? Nosso primeiro episódio ao vivo. É isso. E o terceiro é, você tem Product Sense? Que também foi um episódio muito legal que a gente gravou esse ano. E é legal que, do tipo, os três foram episódios desse ano, né? Total. Isso eu acho que é um reflexo de. O podcast cresceu muito em 2026, assim. A gente olha para as curvas de crescimento, deu uma autoação aos outros anos. E aí, bem legal ver que vocês estão curtindo os conteúdos mais recentes. E no YouTube? Muito bem. Cara, no YouTube é muito engraçado, porque. E a gente já falou isso outra vez, não lembro se foi numa retrospectiva de um ano, não lembro que episódio que foi, mas o perfil dos episódios que bombam no YouTube é diferente do Spotify. Então, no YouTube, o top 1 foi como Itaú e iFood estão colocando IA no processo seletivo de Product Managers e Designers. Nosso primeiro gravado lá no Itaú. Primeiro ao vivo gravado lá no Itaú. O segundo mais ouvido foi como a IA tá mudando a estrutura das organizações, que foi outro ao vivo que a gente fez. E o terceiro foi, esse aí é o único que tá em comum nos dois, o que esperar do mercado de produto em 2026. Então, a galera do YouTube gosta do diferente, do palco, do ao vivo ali, né? Será que é porque... É porque, assim, eu escuto muita coisa pelo YouTube. Então, assim, muitas vezes eu nem tô assistindo, mas eu escuto mesmo, seja correndo, seja do tipo, fazendo outras coisas. Mas será que é porque, tipo, a galera assiste mesmo e aí é Fica diferente? visualmente mais interessante, né? Né? É Porque isso, também, né, é. ficar olhando só pra gente aqui, horas, uma Mesmo hora. cenário toda semana, eu mexendo na cadeira aqui, igual eu tô Pois agora. é, você é essa cadeira aí, meu Deus do É a céu. cadeira, a mochila que eu esqueço, é isso. Pô, e vamos falar agora. Esses foram os episódios mais ouvidos, né? Mas quais são os nossos episódios favoritos? O que a gente mais curtiu, por qualquer que seja o motivo. Arthur, começa aí. Quais foram os seus favoritos? Eu coloquei um monte aqui, né, que eu fui lembrando. Pô, você é um bandido. Eu ia botar o top 3, mas aí eu roubei também. Mas, cara, pô, eu acho que o primeiro, sem sombra de dúvidas, é o que a gente gravou no Web Summit esse ano, no palco do Web Summit, apesar de você não estava lá. Na verdade, Então, só seu gosto dele porque favorito é o você que não eu não estava lá. tava, né? Só porque você não Entendi. estava, Entendi o exato. feedback. Exato. Mas, pô, porque, cara, acho que foi uma super conquista pra gente, assim, ano passado a gente já tinha sido convidado pra gravar lá e etc, mas, putz, esse ano ter o único podcast de tech, tipo, cara, no palco do Web Summit, acho que mostra que a gente tá fazendo o nosso trabalho direito, né? Definitivamente esse foi cara, o meu episódio coração. O segundo, então, os episódios que a gente faz com o Efra, inclusive a gente tem que chamar ele de novo para fazer o update agora V3, que é como que a gente tá usando a AI no dia a dia, porque é sempre uma resenha muito boa. Esse tá na minha lista também. Como estamos usando AI no dia a dia. E O de é Product, isso. Eu acho que é porque a resenha é legal. o de Product Sense também, que apesar, além de estar um dos mais ouvidos também, cara, também foi uma resenha muito legal de um tópico que a gente sempre falava pincelado em muitos episódios, então a gente finalmente fazia um episódio sobre ele. E no momento onde também que está se falando mais sobre esse senso de produto, julgamento, etc. também. Depois que a gente fez o podcast, né? Eu sou muito, tipo, todo mundo agora fala Que a de gente, ProdSense, né, né? cara, é a frente do tempo, né? É isso. Se você quiser ficar antenado, é só seguir e escutar o Papo na Arena aqui. O de aprendizados com o Joca também foi muito bom, velho. Aí, porque, putz, além Eu de tinha conhecer o certeza Joca. que esse ia estar na sua lista.
Além de conhecer o Joca há muito tempo, tem muitas histórias com ele, e, pô, foi um episódio super legal. E aí eu vou falar mais dois aqui bem rapidinho, mas, cara, todos os episódios que a gente trouxe convidados, eu gosto muito, porque a gente nunca trouxe convidado só por trazer um convidado, porque ele ia trazer plays pro podcast, cara. A gente sempre trouxe pessoas que a gente curte e que a gente ou já trabalhou com, ou, pô, conversa bastante, conhece o conteúdo, conhece a profundidade que a pessoa que ela pode trazer pra cá. Cara, é isso. E os ao vivos que a gente transformou esse negócio que era uma ideia maluca em realidade, tá, pô, mó legal, né, cara? Total. Eu vou começar os meus falando pelos convidados, porque eu também me botei. E eu acho que é isso, tipo, a gente nunca escolhe o convidado pensando, pô, essa pessoa vai trazer maior audiência. É sempre, eu acho que vai dar um papo legal. Seja porque eu conheço a pessoa, seja porque a gente tem mais afinidade ali, troca mais ideia, né? E o que eu acho legal desse episódio com convidado é que é a oportunidade da gente ouvir de pessoas que a gente curte mesmo, e o outro é levar pros nossos ouvintes, tá ligado? Pessoas que a gente conhece, que são fodas, que a gente admira pra caramba, e que, pô, muita gente não conhece. A gente tem muita essa coisa de, pô, os melhores profissionais que a gente conhece muitas vezes não são os que estão criando conteúdo, é gente que tá ali escondida, vamos dizer assim. Então eu acho que é muito legal ter a oportunidade de trazer essas pessoas pra mostrar quão foda elas são, sabe? Bom, Total. os meus outros aqui. E aí, pegando do seu também, você falou todos os ao vivo, mas eu não roubei igual você, falei todos, porque eu acho que o primeiro ao vivo, eu acho que ele foi mais especial, porque eu acho que foi muito legal ver tangibilizado o público, as pessoinhas ali, pô, saíram de casa, foram num lugar específico pra ouvir a gente, sabe, pra participar. Então, pô, foi muito maneiro ver a tangibilização do que a gente constrói aqui, o que as pessoas estão vindo nessa comunidade que a gente construiu ao longo desses 3 anos. Então, acho que o primeiro, todos os ao vivo são muito legal, muito legais, mas acho que o primeiro tem esse espacinho mais quentinho no coração. E aí, os outros aqui. Como estamos usando AI no dia a dia, como você falou, a resenha é legal. O Efraim é o terceiro membro não oficial desse podcast, então Né? isso é da hora. Ele e o Amu são as pessoas que mais apareceram no podcast, né? Total. Tirando a gente. O Efraim é o rei do gravado e o Amu é o rei do ao vivo, né? É isso. Salmo, mandar um salve aqui pros dois aí também por isso. É isso. O meu segundo é o Aprendendo sobre Pensamento Crítico e Analítico, e porque eu acho que esse papo foi muito bom e é um podcast que a gente referencia o tempo todo aqui. Vários podcasts a gente fala, cara, a gente falou isso no Pensamento Crítico e Analítico. Então, eu acho que se a gente tivesse que pensar na lore do podcast, esse é um dos episódios fundacionais que as pessoas deveriam ouvir, sabe? Porque ele é muito core do que a gente E, fala. cara, a gente tem que chamar o Dudu pra fazer um episódio sobre isso, porque no final das contas a gente gravou, ele não pôde participar, a gente gravou, e esse é um tema que, tipo, a gente criou o curso de pensamento crítico e analítico, então, Dudu, já fica aqui o convite. Agora a gente vai fazer o revamp do curso de pensamento crítico, vamos fazer um episódio aí pra você vir aqui contar um pouquinho aí. E esse, cara, eu não lembro se esse é da primeira temporada ou da segunda temporada. Eu acho que ele era só áudio ainda, até. Não, que ele é só áudio, não tenho certeza, mas do tipo, Então eu não acho que ele é mais do primeiro ou do finalzinho, do iniciozinho é, da segunda, alguma coisa assim. né? E ele é um dos mais assistidos também até hoje. Total. Ele é um que se beneficiaria da gente gravar de novo com vídeo, eu acho. Fazer um. Vamos. Tava, tá Então aí, a é gente isso. chama do. Ah, Fala do pode. já tá decidido, Dudu. Fica aí, só daqui a pouco vai chegar o invite. Cara, e o meu último aqui é o que a gente falou dos novos modelos de imagem da OpenAI. Evoluiu muito o novo modelo de imagem da OpenAI, como isso impacta produto. Papo na Arena 76. E por um motivo muito específico, que esse foi o podcast mais divertido de editar de todos, porque os modelos ficaram bons, né, pra gente fazer montagenzinhas e tal. E aí o início, os cortes ali, a gente botou eu e você em vários estilos, né?
Muppets, estilo Dragon Ball e tal. E, cara, foi muito divertido fazer. Deve ter alguma coisa cobrando em algum cartão meu até hoje do serviço que eu usei pra fazer esse negócio. Mas pô, foi muito da hora isso. Cara, e é muito maluco, né? Ele foi o episódio 76, a gente tá no 127. Cara, como evoluiu, na época foi, que maneiro isso, e agora isso é do tipo, nossa, sério? Né? Eu acho que foi antes do Nano Banana sair. Ou foi a Provavelmente, reação da OpenAI pro Nano Banana? Eu acho que foi antes do Nano Banana, na real. não me lembro. Também não. Mas enfim, esses foram os meus. Deixa aí, ó, ouvinte. Fica aqui, recado, deixa no comentário qual que foi o seu episódio favorito até hoje do podcast. Arthur, nem tudo são flores, né? Nem tudo são grandes números, alegria. Vamos falar um pouquinho de desafios de fazer o podcast? Porque é isso, né? Tipo, como todo produto, é ótimo, bonito que vocês veem, mas tem também os desafios, né? Então, o que pra você são os principais pontos aí de fazer esse podcast, desses 3 anos de podcast, né? Acho que o principal pra mim é como a gente consegue enxugar o conteúdo para que as pessoas escutem o máximo, sabe? Porque, putz, lá no início, nossos episódios tinham quase 1 hora. Aí depois a gente, putz, diminuiu um pouco. Hoje fica em volta de 40 e poucos minutos. Só que a média do que a maioria das pessoas escutam é até 35 minutos. Só que muitas vezes, 35 minutos, cara, a gente, tipo, tem mais um montão de coisa pra falar, sabe? Assim como a gente falou dos convidados, que a gente nunca traz convidado só por trazer, o papo também a gente não quer. Pô, eu e o Aix fazemos isso, ó, cara, quase 10 anos, assim, né? Tipo, tirando o Na fora da. informalidade, né? Exato. Então, assim, cara, conversa, se aprofunda nos tópicos e etc. Então, pô, a gente gosta de fazer isso mesmo, troca ideia sobre isso. Não é um negócio raso de aqui é o link da notícia e é isso aí. Então, acho que é essa linha tênue de como a gente consegue fazer esse enxugar para não ficar muito grande, mas também não ficar pequeno e raso demais. Acho que esse é Total. um dos. E é um processo. Tipo, ele acontece em vários momentos. Ele acontece no momento que a gente está escrevendo a pauta, ele acontece no momento que a gente está gravando, que às vezes a gente corta alguma coisa, tipo, já falamos, ou não dá pra passar, e acontece no final na edição, né? Então são vários gates da gente tentar fazer isso. Não, hoje mesmo, cara, a gente tava falando aqui já de coisas interessantes que a gente leu para próximas pautas, né? E aí, pô, tipo, sei lá, em 5 minutos eu mandei uns links, falei o que eu tinha achado, aí você já mandou mais tipo, ó, mais uns 3, 4 links que tinham a ver com isso. Ah, putz, isso complementa. Cara, provavelmente tava pra gente ficar boas horas sobre esses próximos tópicos, assim, mas é isso. Como que a gente vai conseguir pegar o melhor um pouquinho deles? É a curadoria que a gente faz, né? Tipo, pegar o melhor deles, falar sobre eles, deixar os links para vocês consumirem depois, mas é um pouquinho disso. Eu acho que você pegou esse exemplo, né, de, pô, já temos um monte de coisa pra falar, próximos episódios e tal, mas eu acho que esse pra mim é um dos grandes desafios, porque tem semana que é isso, tem semana que tem 6 coisas diferentes pra falar. Tem semana que eu fico olhando pra minha caixa de newsletter e falo, caralho, velho, não tem nada aqui que é porque tem coisa que você bate o olho, você lê o primeiro parágrafo ou o título e você fala, isso aqui é a pauta do podcast. Tem semana que a gente fica garimpando ali. Acho que esse é um dos desafios grandes de fazer semanal, apesar da gente consumir muita coisa, tem semana que é tipo só heavy news, é só notícia, não tem muita coisa de debate pra falar. Então, achar um conteúdo toda semana que a gente vai conseguir falar por 40 minutos, 50 minutos aqui, tem semana que é muito fácil e tem semana que é muito difícil. Pois é. Acho que é isso, cara, os principais, assim. E acho que tem um outro também, que às vezes é isso, a gente, pô, tem uma lista de pessoas que a gente gostaria de trazer, encontrar horário para essas pessoas. E às vezes é complicado também. Total, total. Tem muita ideia de pauta, muita coisa que a gente gostaria de fazer, mas é isso, tipo, ainda é um side project como um todo, né? Então a gente tem que encaixar isso nas nossas vidas e quando a gente quer trazer outras pessoas, também encaixar na vida delas, né? Então, pô, segunda-feira é o dia mais corrido da minha semana, de muitas pessoas também, né? Mas porque, pô, a gente grava aqui
segunda, 8, 9 horas da noite. Então, a gente dá o jeito, mas quando a gente tem que trazer mais pessoas também, a gente tem que manobrar mais. Boa! Tá bom. E agora, vamos para aquela parte que é como que a gente usa AI aqui no podcast? Porque AI é um dos principais temas aqui, né, do nosso podcast. AI tá até no nome do AX. Então, assim, cara, a gente tem que falar como a gente usa, né? E aí? Vamos. Eu vou começar, porque eu vou seguir a ordem aqui da preparação do podcast, porque a primeira coisa é preparar a pauta. A primeira coisa, na real, é a gente descobrir sobre o que a gente vai falar. E, cara, eu acho que até nesse processo de descoberta do que falar, do meu lado, pelo menos, não tem AI. Eu realmente leio tudo, leio ou ouço tudo que a gente vai falar aqui. Então, essa parte é completamente artesanal. Se quiser falar, ouça um podcast artesanal, essa parte é artesanal. Exato, essa é 100% tipo manual mesmo, assim, cara. Tanto eu quanto você, e a gente já falou isso em vários outros momentos, que terceirizar o que a gente consome ainda não está em discussão, sabe? Todo outro processo, como a gente vai falar aqui, tem AI envolvido, mas tipo, o filtro inicial, pô, e eu espero que continue manual por bons tempos. Total, é isso. Pra mim não faz sentido eu receber um e-mail de resumo dos meus e-mails, porque eu quero justamente lê-los. Boa. Então, beleza. Pegamos, descobrimos o que é a pauta. O que acontece normalmente? Muitas vezes a gente lê um negócio lá na quarta-feira da semana e a gente vai gravar na segunda da outra semana. Obviamente, na hora de escrever, eu lembro o grosso, mas eu não lembro os detalhes e tal. Muitas vezes tem mais de um conteúdo que a gente fala, né? Então é um tema, mas que tem 2 artigos, um podcast e um artigo, coisa assim. Então, eu uso muito o notebook LM, finado. Agora é Gemini Notebook? É isso? Nem lembro o Sei lá, nome. é Gemini LM, não é? Sei lá, não Ah, sei sei lá. qual. É isso. Finado Notebook LM. Nos nossos corações sempre vai ser notebook LM. Exatamente. Igual o Twitter é eternamente Twitter. Então, eu pego os conteúdos e jogo lá só pra lembrar. E o que eu uso? Eu peço pra ele gerar o mind map, lá, a funcionalidade de gerar o mind map, porque é o suficiente pra mim ele botar lá as linhazinhas do que são falados pra eu lembrar. Beleza, foi isso, 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 é isso que eu quero falar sobre cada coisa. Então, é essa parte que entra AI no início do processo. Aí vou passar pra você para a parte da edição. Pô. Cara, a gente usa para gravar o podcast o Riverside, né? É uma ferramenta bem legal. Eu uso a AI dele para edição, seja para ele já sugere tipo, momentos que estão muito espaçados entre uma pessoa e outra falar. A AI dele evoluiu bastante para, tipo, às vezes a gente está gravando, mas tem alguma parte que a gente, pô, vamos tirar essa parte, fazer algum comentário, etc. Ele já está sugerindo, ó, isso parece que não tem muito a ver, então ele já faz essa primeira edição, mas aí também a gente falou do lance artesanal, todos os episódios a gente edita mesmo. Então, assim, Exatamente. tem o apoio da AI, mas tipo, eu escuto ponta a ponta também para tirar outras partes ou fazer algum ajuste ou outro ali. Então, assim, ainda é manual. Ó, e para quem não sabe, quem edita o podcast hoje é o Arthur. Quem tiver curiosidade de aí, sei lá, já tem bastante programas que é o Arthur. Eu editava 100% quando era áudio. Aí quando virou vídeo eu fiquei editando por mais um tempo. E aí já tem bastante programas que são o Arthur. Então, até para as pessoas saberem, a nossa divisão normalmente eu preparo a pauta, a gente compartilha os links juntos, né? De que a gente vai falar. Eu escrevo a pauta, o Arthur edita, eu faço as descrições e o Arthur publica. Nossa, vocês vão ver que tem muito mais coisa aqui dentro do Arthur, mas o grosso é isso. Né? A parte de cortes, cara, sempre foi um problema pra gente. Os cortes do Riverside, ele gera também cortes, assim, mas nunca achei muito legal, muito Tá bom, melhorando, assim. né? Eu tenho o feeling de que tá melhorando quando eu olho lá. Não tá melhorando tanto, porque na verdade os cortes agora, quer dizer, até ele tá melhorando um pouco, mas os cortes agora são, eu tô fazendo pelo skill que eu criei de cortes. Então, putz, essa tá ficando melhor e etc. Então, é isso. A capa, agora também a gente está fazendo. Antes também era eu que fazia a capa e tudo mais, mas agora a gente está fazendo
com, com AI. Então, tipo, a gente usa bastante. A vinheta para os episódios que a gente tem entrevistas e tudo mais, também a gente tem uma skill para isso. O resumo da transcrição mais estruturada para jogar para o Substack, para o LinkedIn, né, que a gente coloca a versão, também é com AI. E uma coisa também que eu não reinventei a roda, porque eu vejo tipo alguma dos creators que a gente acompanha, né, o Lenny, o Peter, vários deles fazem tipo os takeaways do episódio, né, além de ser só os cortes e tal. E, cara, é um negócio que eu acho legal. Eu faço isso durante a edição mesmo, já anoto, pô, os highlights, as coisas que eu achei interessante. E aí eu uso AI para ajudar a estruturar, que aí durante a anotação vou escrevendo de qualquer jeito, assim, e aí eu uso AI para estruturar isso. Então, nesse processo da edição aos cortes, a capa que é gerada, a vinheta quando a gente tem algum episódio especial, a transcrição que a gente coloca o resumo lá do episódio no Substack, também no LinkedIn, e esses takeaways, assim, de depois, né, do tipo, anotações depois, acho que é o meu kit. Né? E aí, pra fechar, do meu lado tem gerar as inscrições pro YouTube e pro Spotify, que eu tenho um custom GPT pra cada um deles. O custom Caraca, um GPT que custom eventualmente GPT. ele vai sumir. Eu sinto que cada semana que eu vou fazer, ele tá mais difícil de achar. E aí, eventualmente, ele vai sumir. Eu tenho que transformar isso numa skill logo, antes que ele Pô, suma de faz vez. isso, cara. Pega o É texto o dele prompt! lá. É literalmente o mesmo prompt. É só É, pegar e exato. transformar numa skill. É isso. É força do hábito. Mas é isso, né? Usamos AI? Ou seja, em tudo. Tudo, é isso. Menos na seleção da pauta. O que eu escrevo no LinkedIn sou eu também, não é AI. Eu queria que fosse Não, AI. o que eu escrevo sou eu também. Tipo, só a estruturadinho, mais bonitinho, que é com AI. O meu é 100% eu, por isso que é, tipo, meio moda caralho às vezes. Eu sou ruim de LinkedIn. O Arthur me dá esporro toda semana. É, Eu sou LinkedIn, não é meu forte. Muito bem. E pra gente fechar, bora falar de planos pro futuro? O que simbora. que queremos pro podcast daqui pra frente? Cara, para começar, eu quero que vocês continuem escutando muito aqui pra gente fazer mais muitos anos aqui esse podcast. Mas uma coisa que eu até fiz alguns episódios já durante as férias do AIX aí, que tava lá curtindo e etc. E eu já falo com ele há muito tempo sobre isso, que a gente tem um espaço para um giro de notícias. Eu queria ter um pouco mais de cadência para fazer isso. E a gente fez uns, fez outros e etc. Cara, fazer séries contando, tipo, behind the scenes, assim, de como são as estruturas e processos das empresas que a gente admira, seja no Brasil ou fora. Eu gostaria de fazer mais isso. E acho que uma meta desse ano é para a gente crescer o podcast no YouTube também, assim como a gente conseguiu já fazer no Spotify. Acho que essa é uma das principais metas. E lógico, mais patrocinadores, né? Então, assim, ó, se você está escutando e fala, nossa, esses números são É muito bons, isso. hein? Olha só essa audiência qualificada e tal. Então, assim, vamos patrocinar o podcast? Só mandar uma mensagem aqui que a gente conversa. Exatamente. E é audiência qualificadíssima. Acho que é algo que a gente não fala tanto, né? Mas e é difícil porque a gente não sabe exatamente. Estamos até pensando aqui em fazer uma pesquisa com a audiência, né? Mas a gente sabe, tipo, faixa de idade das pessoas que nos ouvem e tal. E a gente sabe que a gente fala para um público mais sênior, então são camadas, pô, pessoas sênior, camadas de liderança das empresas. Então, se você tem uma empresa e quer falar diretamente com essa galera, com quem toma a decisão, fala com a gente. Vamos conversar. Cara, do meu lado, acho que a primeira coisa é continuar fazendo pautas porque a gente gosta e não porque vai dar audiência ou engajamento. Pra mim, o dia que a gente sentar e falar assim, vamos conversar sobre isso porque só porque a gente acha que vai dar clique, aí o podcast vai morrer. Porque eu acho que o legal é que a gente fala do que a gente quer, independente se a gente acha que aquilo vai dar clique ou não. Então, pô, a gente fala toda semana de AI, porque AI tá no hype. Não, é porque a gente tá no hype do negócio, tá ligado? Então, é o que a gente tá vivendo e o que a gente tá fazendo. E por isso que a gente conversa sobre isso toda semana. Então, pra mim, o mais importante é isso, é manter
linha editorial, vamos dizer assim, de falar do que a gente quer e mesma coisa, trazer quem a gente quer, coisa do tipo. Segunda coisa é fazer podcasts não óbvios, mais episódios não óbvios, assim. O que que é? Eu sinto que a gente tem muita referência de coisas que são fora do mundinho de conteúdos de produto ali, né? E eu sinto que a gente traz pinceladas nos episódios, mas a gente não faz tantos episódios profundos sobre. E aí, esse é o do tipo de coisa que claramente não vai dar audiência, mas é o tipo de episódio maluco eu ia fazer porque eu gosto. Cara, eu li um texto gigantesco na The Atlantic semana passada, ou retrasada, falando sobre o fim da leitura, como vai ser o mundo na era pós-literatura, sabe? Eu falei, caralho, velho, isso é muito foda, porque tem muita conexão com Você não me tecnologia. mandou esse link, hein? Fiquei chateado aqui agora, hein? Vou te mandar. É que eu li, tava random, e aí não mandei. Mas, pô, cara, tem espaço pra gente fazer uns podcasts desses, assim, meio viajados, sabe? Então, queria fazer mais disso. E, como o Arthur falou, cara, tornar o podcast side project que tenha mais receita recorrente, né? Então, pô, esse ano tivemos patrocinador, mas como é que a gente faz pra ter mais isso, né? Seja direto ou indiretamente. Então, o Arthur tem a arena, eu tenho uns negocinhos aí que eu tô pensando, que em breve vou falar mais sobre, mas acho que é importante, né, pra gente, como profissionais assim, ter esse canal, tá construindo público, tá construindo audiência, e acho que tornar eu falo muito pro Arthur, cara, é um side project, eu principalmente trato muito como, mas se for um side project que bota um caraminguá no bolso, né, no final do mês, fica mais legal, né? Muito bom. É isso? É isso tudo. Vamos pro produto da semana então? Oh, não, antes de ir pro produto da semana, vamos só relembrar aqui. Muito obrigado por vocês que estiveram aqui com a gente durante esses 3 anos, quem tá lá desde o início, quem chegou mais recentemente. A gente faz isso aqui toda semana porque a gente gosta. 2, porque vocês dão feedback pra gente, porque vocês estão aqui com a gente. Então, muito obrigado por todo mundo que ouve, compartilha toda semana aí. Muito Boa! obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E vocês são a alegria do nosso viver aqui com esse podcast. Continuem escutando. Quando não gostarem de algum episódio, comenta também, falou, vocês viajaram nesse episódio aí, hein? Ou quando gostarem muito, compartilha com mais gente, etc. Vamos que vamos. É isso. E vamos pra sessão dos ouvintes, pro produto da semana? Bora, bora, bora. Hoje eu começo e o meu é meio engraçado, assim, né? Que eu mandei mensagem pro Arthur essa semana, mandando assim: caramba, descobri que eu tinha uma assinatura ativa do Lovable. E por que que eu descobri que eu tinha uma assinatura ativa do Lovable? Porque ele tentou cobrar a renovação anual lá no meu cartão e não passou. Porque o meu cartão que tava lá no Lovable, eu te bloqueei. Deve ter sido clonado, venceu, sei lá o que aconteceu. Mas não passou. E aí, esse é o meu produto da semana. O cartão de crédito vencido que não deixou a cobrança passar, porque eu não queria renovar. Aí eu ia ter que ir lá, pedir reembolso, não sei o quê. É isso. Esse é o meu produto da semana. Muito bom. O meu, cara, eu deixei até aqui, ó, pra quem me segue no, no Instagram deve ter visto. Cara, o Venom. Pô, Eu vi, cara. Que doideira, hein? esses Lego de busto, assim, dos personagens tão legal. Enfim, é o meu produção. Eu nem sabia que você gostava do Venom. Pô, eu gosto, claro. Eu gosto muito dos anti-heróis. Quente. Tá bom. O que a galera mandou aí pra gente? Ó, a Valéria Romano mandou o Google Meets, o Glauco Moraes mandou o Cloud Design, o Dani Leira mandou a licença premium do Copilot, falou que junta o Teams, o OneDrive, tudo numa busca só e fica bom. O Danilo Penteado e o Paulo Matos mandaram o Codex, a Camila Meneghetti mandou o Gleam, o Henrique Bila mandou o GPT Word, Carol Pilon mandou o Cloud Code, o Portinho e o Lucas Moreira mandaram o Bambu Lab, a impressora 3D. O Portinho tá fazendo um monte de coisa aí e o Lucas tá comprando as coisas. Beisola mandou aqui o Anti-Gravity, o Cauê Muriano e a Juliana mandaram o Mobin, que eu adoro o Mobin, cara. O produtinho Bom. bom também. O Lucas Matos e o Renato Alves mandaram o Cursor.
E aí o Neto, o Fernando, o Alex e a Júlia mandaram o Replit e a Marcela mandou o YouTube Kids. Muito bem. Continuem mandando seus produtos da semana pra gente, que a gente gosta demais. Tô sentindo que esse ano, no final do ano, a gente vai fazer aí o ranking do produto da semana. Tô achando que o Replit vai ser o notebook LM desse ano. Será? Você vê Veremos. que tem muito veremos. Cláudio toda semana também, né? O Cláudio é foda. Não, mas o Cláudio é do tipo, primeiro lugar. Não sei. Ó, Tá, veremos. o Gemini, nunca mais, né? Nunca Rico. mais Mas se teve ouviu falar. T-Gravity aqui essa semana. Não, mas nunca mais a gente ouviu falar dele. Mas o Replit e o Cursor também aqui, ó. Então os dois estão ali buscando assim como o Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que só tem 2 times lá que podem ter o maior faturamento e que não sei o que e tal. Fala mais. A espanholização do futebol, do brasileiro, a gente tem a briga pelo terceiro lugar ali, né? Então vamos ver qual vai ser. Com isso, a gente chega ao fim desse programa especial, programa de 3 anos do Papo na Arena, que vem os próximos 3, né? E, para vir os próximos 3, o que você que tá aí ouvindo a gente agora, precisa fazer? Precisa compartilhar, precisa deixar seu comentário, precisa se inscrever. É isso. Se você fizer essas 3 coisas, vai ter mais 3 anos de podcast. É o É isso. 333 aí. Muito bem. Semana que vem tem mais? Esqueci de falar pra seguir a gente nas redes, né? Tô maluco. Então segue a gente lá nas redes, @ArthurClose com K, @X, @ProductArena. Tem os cortes lá, tudo que vocês descobriram hoje que a gente faz com a AI, vocês vão ver lá. E a gente tá sempre pedindo produto da semana, então segue a gente lá. E é isso. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Muito obrigado. Semana que vem tem um anúncio, hein? Breaking news. Tá bom. Então Semana que vem tem um beleza. anúncio. Então, é isso. A gente se vê semana que vem. Obrigado pela audiência de sempre. Não esquece de seguir a gente, avaliar e tudo mais. O Kaique já falou aí. E a gente se vê na arena. Valeu!